chegamos agora à mesa redonda e passava a condução do webinar para a Margarida Gonçalves, que é partner da LBC e também ela uma entusiasta de tudo o que envolve a modernização da administração pública. Portanto, Margarida, é a tua vez. Olá, boa tarde a todos. Queria começar por apresentar aqui os meus parceiros aqui desta mesa redonda. O Jorge Fernandes, que já participou, que já fez a sua intervenção hoje, mas como cortaram-lhe a intervenção muito cedo, portanto vamos ter a oportunidade de falar mais um bocadinho. O Jorge Fernandes tem muita experiência na área da acessibilidade, já foi apresentado aqui também pelo Hugo. O André Lapa, coordenador do portal Portugal e também gestor aqui da área de conteúdos e da acessibilidade da AMA. E o Raul Martins, coordenador aqui também da estrutura de missão do Portugal Digital e foi também nosso gestor de projeto aqui no portal do Portugal Digital e, portanto, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje para tirarmos aqui algumas dúvidas que eventualmente também aqui quem está a assistir possa ter e, portanto, convido também a quem está a assistir a este webinar que coloque aqui no chat questões que tenham para estes convidados. Muito obrigada por estarem presentes. E começo já precisamente com o Jorge, que esteve aqui muito pouco tempo de antena connosco, e sempre que eu falo com o Jorge, ele recorda-me sempre que este tema já não é novo e que a primeira legislação data de 1999, portanto, que já é um tema que já vem sendo trabalhado há muito tempo, nomeadamente pelo Jorge e pela sua equipa. Mas não há dúvida que temos que acelerar aqui o processo, não é? E que ainda há aqui um longo caminho a percorrer. E nós sabemos também que um dos primeiros passos para a mudança é este despertar de consciências e desta própria necessidade da mudança. Portanto, aquilo que lhe pergunto é daquilo que tem observado, daquilo que tem visto, acha que já existe este sentido de urgência nos organismos públicos no que respeita à acessibilidade digital? Olá a todos novamente. Relativamente à pergunta, a pergunta é interessante. Em termos do sentido de urgência, as entidades sentirem ou não esse sentido de urgência e começarem a fazer, no fundo, melhorias nos seus sítios web. É uma verdade que há alguns que nos aparecem ainda com, no fundo, um tratamento do tema de uma forma leve, geralmente guardando até as questões da acessibilidade quase para o fim do desenvolvimento, e pensando que aquilo que tem que ser cumprido em termos de requisitos de acessibilidade, que é algo que é levezinho e que se pode, no fim, complementar facilmente o desenvolvimento. Isso efetivamente não é bem assim, portanto não é de facto assim, e é necessário, inclusivamente, colocar este tipo de requisito, por exemplo, nos cadernos de encargos, e há algumas entidades que o fazem, portanto, já o fazem de uma forma sistematizada. Eu diria que se calhar precisamos de mais entidades que efetivamente, quando façam desenvolvimentos de produtos digitais, coloquem esses mesmos requisitos. E provavelmente aqui até nem é só citar a legislação, se calhar é preciso ir um bocadinho mais longe e inclusivamente entrar num conjunto de requisitos que é necessário cumprir. É uma verdade que, em termos de urgência do tema, se eu vir ao longo destes 20 anos, os próprios momentos legislativos têm servido para
no fundo, manter o tema em agenda. Tem havido momentos bastante mais interessantes do que outros, e uma das razões que eu vejo é os próprios prazos de cumprimento das respectivas legislações. Por exemplo, eu recordo-me que em 2007 os prazos eram extremamente curtos, o que fez com que as entidades tivessem ali um alerta logo no momento legislativo, tinham a indicação que era para cumprir. O processo nessa altura, inclusivamente, foi coordenado pela Presidência do Conselho de Ministros e, como eu apresentei logo no início, um gráfico em que nos mostra que 2010, 2011 terá sido o nosso melhor momento em termos de conformidade, não é? E quem o diz não são só os nossos dados internos nessa altura, mas dizem os estudos internacionais que nos comparam com, por exemplo, 190 países e que demonstram que efetivamente houve aí um ganho significativo. E tem a ver um bocadinho com estes prazos, digamos, mais curtos da própria legislação. É uma verdade que aquilo que eu vejo também é uma necessidade de mais recursos, portanto falta recursos, mesmo quando as entidades colocam isto nos cadernos de encargos e quando querem efetivamente colocar a acessibilidade em cima na agenda, os fornecedores têm dificuldade em conseguir responder. Precisamos efetivamente de mais know-how nesta área. As universidades, nomeadamente, precisam de entrar neste processo com uma maior força. Muito bem, muito obrigada pela resposta, Jorge. E eu, se calhar, pegando nesse tema também aí dos recursos, passaria agora aqui ao André. É conhecido o impacto que o Covid teve na adesão da população aos serviços online e parece que está para durar este novo paradigma, portanto, que a adesão aos serviços online está a aumentar. E também vimos aqui hoje, realmente os números são elucidadores relativamente ao número elevado de pessoas que têm algum tipo de limitação ou que vão ter no futuro algum tipo de limitação e que pode condicionar o acesso aos serviços digitais. Por isso pergunto-lhe, para uma pessoa que gere o E-Portugal, que é simplesmente a referência, o maior portal de acesso aos serviços públicos online do Estado, que pressão acrescida é que isto traz para a sua equipa, não é? Para as suas equipas, para os seus recursos? Claro. Boa tarde a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Eu de facto estou aqui, se calhar, ir buscar uma imagem, às vezes na construção das personas. Eu tenho aqui dois chapéus, não é? Que é o chapéu responsável de facto pela evolução do portal e de uma equipa de gestores de produto, e também responsável agora por estas questões da usabilidade, da acessibilidade, e às vezes estes chapéus podem ser difíceis de sobrepor um ao outro, mas de facto também dá-nos uma posição privilegiada, não é? De olharmos para estas coisas. É verdade que sim, que na altura, pronto, que a Covid trouxe, de facto, uma pressão e uma procura muito acrescida aos serviços digitais, que nos permitiu, em muitos casos, de facto, melhorar e trabalhar no sentido de aumentar essa oferta. Eu dou-vos um exemplo. Eu tinha aqui uns números, tinha ido buscar outro dia. Nós, de março de 2020 para maio de 2020, duplicámos os page views do portal. Portanto, passámos de 2 milhões para 4 milhões. E a partir daí foi sempre um crescimento que se manteve praticamente até aos últimos meses. O Covid trouxe também, não é, em alguns casos, aquele elemento de que um serviço já não só passava a estar disponível naquele canal, não é? Portanto, ele passava a ser incontornável, não é? Trouxe também numa fase posterior uma maior ligação entre os canais, que também traz preocupações diferentes, ou seja, quando eu falo de ligações entre os canais, que é, por exemplo, fazer agendamentos, não é, no canal online para poder ir ao presencial. Portanto, ele também estreitou ligações e no fundo, ao estreitar essas ligações, pode até dar casos, não é, em que uma pessoa, não tendo acesso a um canal, pode também ser prejudicada no acesso a outro. Portanto, de facto, levantou-nos questões muito importantes e muito prementes relacionadas
tanto à usabilidade como à acessibilidade destes serviços. Obviamente, e também para ser sincero, não é? Esta pressão de entregar e de disponibilizar também implicou-se, em certos casos, que certos elementos dessa experiência, pelo menos numa fase inicial, não ficassem, bom, no nível que nós desejaríamos que tivessem ficado, e isso é um trabalho, de facto, também sempre em evolução, e faz parte também de uma destas questões de gerir um produto com uma dimensão destas. Só para terem noção, né? O Web Portugal tem cerca de 5.000 páginas de conteúdo e disponibiliza cerca de 500 serviços transacionais, não é? Além de todas as ligações e todas as articulações que faz com os outros portais, que vocês têm, se calhar, que toda a gente conhece, né? Segurança Social, o portal das Finanças, os portais da Justiça. Portanto, todos os portais podem ser acedidos também a partir do portal Web Portugal, e tem informação também sobre os serviços que são feitos nesses portais. E esta pressão, pronto, lá está, como eu estava a dizer, destacou também alguns desafios. Um destes desafios é, de facto, garantir num ciclo de entregas curto que nós temos, que normalmente são 2, 3 semanas de deploys, não é? Que estamos a respeitar e estamos a ter em conta as questões de acessibilidade, e pronto, e às vezes para alguma infelicidade nossa, e como o Jorge não deixa de relembrar, não é? Nós muitas vezes, ao fazer uma destas evoluções, partimos, desculpem a expressão, não é? Qualquer coisa que estava bem em termos de acessibilidade e depois deixou de estar, e depois temos que a corrigir, e se calhar não tivemos tempo de o fazer nesse ciclo de desenvolvimento ou nesse sprint, né, para usar uma das expressões do Agile. Temos também o desafio de que estamos, na verdade, quando falamos no Portal de Portugal, estamos a articular um ecossistema grande de aplicações e plataformas, portanto, com equipas diferentes, muitas vezes com plataformas e códigos também de origem diferente ou com linguagens diferentes. Portanto, aí também há um grande desafio. E isto, de facto, também só vem reforçar, não é, a importância, de facto, da preocupação com a acessibilidade e com estas questões todas, estar bastante imbuída nas equipas e ter que ser uma linguagem, digamos assim, que seja falada por todas as pessoas, ou que seja compreendida, e que haja essa sensibilidade desde os gestores de conteúdo até aos programadores, até aos designers. Portanto, esse aspecto é mesmo muito importante na forma como nós gerimos os produtos, e estamos cada vez mais a gerir dentro da AMA. E para terminar, pronto, o Covid também traz, não é? Relacionando com a estratégia PRR, traz-nos também um bocadinho mais meios e uma estratégia também que muito a AMA contribuiu para fazer, não é? No sentido de dotar também algumas competências, reforçar também alguma aquisição a nível de projetos, processos e também de pessoas, não é? Para promover, para evangelizar e também com competências técnicas para integrar estas equipas. E isto também é uma coisa que está agora a ter reflexo, que está agora a acontecer, não é? Nós estamos a alterar também a forma como estamos a trabalhar, e aquilo que eu estava a dizer, não é? Da necessidade de ter as competências também a funcionar na equipa e mais experimentos. Também estamos agora, por exemplo, nesta lógica de organizarmos mais em produtos e ter, de facto, garantir que as pessoas, de facto, não é, que têm que defender a acessibilidade, estão desde uma fase, pelo menos, inicial, ou muito no início, muito na gênese, não é? Tudo o que são, tanto a criação de novos serviços, como a evolução dos serviços atuais. Esse é um desafio muito importante. Ok, obrigada, André. Agora, falava aqui com o Raul. Sabemos que um dos pilares do Plano de Ação para a Transição Digital é precisamente este, da capacitação e da inclusão digital das pessoas. Raul, qual é a importância que este tema tem na vossa atuação, e que medidas concretas estão a ser executadas? E pedi-lhe que se calhar fosse agora um bocadinho mais breve, para conseguir depois fazer aqui uma segunda ronda. Ok. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Já agora parabenizar a LBC por nos ajudar nesta conquista. E respondendo diretamente à pergunta, sendo breve, enfim, o Pilar 1 tem um foco muito grande na educação digital, na requalificação e formação profissional e também na inclusão da literacia digital de toda a população. Nós basicamente sabemos que, de alguma maneira, ao estarmos a fazer esta transição digital, a transformação digital das empresas, transição digital das sociedades, não é? O que estamos a fazer é que as ofertas que outrora eram físicas, não é? Passam a ser disponibilizadas de forma digital, enfim, são entregues via internet e são consumidas também de forma digital. Isto é um paradigma novo, não é? Ou seja, uma forma de consumo nova, e para nós conseguirmos chegar a todas as pessoas e, de facto, não deixar ninguém de uma forma que a prejudique de alguma maneira, ou que não lhe dê o mesmo sentido de igualdade, temos que garantir que, através deste pilar 1, que toda a gente tenha acesso a um mínimo de literacia para conseguir, de facto, ter capacidade de interagir com os meios digitais, não é? E esta é uma preocupação grande, não é? E, portanto, esta nossa preocupação depois também vai
ao encontro dos princípios da usabilidade e dos princípios da acessibilidade. Porquê? Porque nós, na realidade, sabemos que ao longo da vida, embora nós tenhamos aqui uma oferta que vai desde a escola até idades mais avançadas no que diz respeito à formação, com vários programas completamente diferentes, a verdade é que nós sabemos que, enfim, ao longo da vida, como o Jorge referiu, vamos aumentando as nossas necessidades de acessibilidade, não é? E, portanto, nós não podemos, enquanto sociedade, correr o risco de fazer uma coisa que aconteceu no passado, que era volta e meia, a abertura do telejornal era acerca de um centro de saúde que tinha 4 degraus para entrar na porta e, portanto, não tinha uma rampa para as cadeiras de rodas. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável, e quando nós estamos a fazer esta transição para um consumo de serviços ou de produtos por via digital, temos que ter o mesmo nível de preocupação, e, portanto, nós não podemos nunca fazer com que a porta de entrada dos serviços digitais seja uma porta que seja só para alguns. E, portanto, esta é a preocupação do Pilar 1 em dar formação, não chegaria se nós não tivéssemos depois também uma preocupação, e aqui uma grande parceria com a AMA também, em fazer com que toda a sociedade, de uma forma geral, exponha os seus serviços e aquilo que no fim do dia é a sua oferta digital, de uma forma completamente acessível, para realmente conseguir ter cobertura, dar cobertura a toda a gente, a todas as necessidades. Obrigada, Raul. Volto aqui agora ao Jorge, porque todos nós sabemos o papel importantíssimo que a AMA tem tido neste âmbito, neste tema, mas deduzo que este caminho não possa ser feito sozinho, e se queremos então acelerar o processo, muito menos. Portanto, eu perguntava-lhe qual o papel que vê que prestadores de serviço como a LBC pode ter nesta jornada. Uhum. Sem dúvida, nós hoje em dia, como o Raul disse, em termos da transformação digital, com todos os canais de distribuição, por exemplo, das empresas, tudo a caminhar para esta área, temos cada vez mais uma pressão gigantesca para que as coisas funcionem bastante bem na componente digital, não é? É crítico. E, de facto, uma das coisas que precisamos é de mais massa crítica, de mais pessoas a trabalhar nesta área, e aqui o papel de empresas como a LBC, na componente de facilitador, de consultor, inclusivamente da minha prática passada, eu vejo que o papel de facilitador ou de consultor, de acompanhar um projeto concreto e de efetuar esse mesmo desenvolvimento de uma forma próxima, é muito mais produtivo do que propriamente entrar numa ação de formação massiva, por exemplo, de tudo o que é, imaginem, funcionários públicos, né, que trabalham nesta área. A consultoria aqui tem um papel muito, muito relevante. Como eu há pouco disse, nós precisamos de massa crítica, as universidades precisam de apostar forte nesta componente. Nós já tivemos alguns exemplos no passado, por exemplo, eu refiro o caso da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, já teve até licenciaturas na área da engenharia de reabilitação, que tinha uma fortíssima componente de acessibilidade digital. Chegaram a ter mestrados e depois, no fundo, não havendo procura, estes próprios cursos depois vão desaparecendo, que foi o caso, não é? Portanto, há aqui uma necessidade também de reforçar a própria procura deste tipo de serviços, e penso que se caminharmos para uma maior procura e uma maior oferta em termos desta área técnica, que efetivamente nós chegaremos um bocadinho mais além e teremos com certeza ferramentas mais inclusivas no presente futuro, não é? O ecossistema alimenta-se. Sim. Bem, acho que falta aqui algum alimento de alguma das partes ao longo destes 20 anos, que isto não é uma questão de pressionar alguém a fazer, não é uma questão de moda. A acessibilidade é mesmo um requisito de qualidade, e acho que todas as entidades têm que o reconhecer, não é? Sem dúvida. André, agora também por uma resposta breve, qual é
efetivamente do ponto de situação dos serviços que são hoje disponibilizados no E-Portugal, em termos de acessibilidade digital? Já estamos no ponto em que gostaria que estivéssemos? Ou isto é mesmo um trabalho contínuo e de melhoria contínua? Sim, ambas, não é? Não estamos, pronto, a declaração de acessibilidade do portal não me deixa mentir, o portal está parcialmente conforme neste momento. Essa conformidade parcial explica-se, em alguma medida, pela tal questão que eu falava do ecossistema, não é? Só para termos um bocado de noção, nós temos 10 aplicações ou 10 plataformas diferentes a disponibilizar serviços dentro, não é? Debaixo do chapéu do portal, algumas delas com quase 10 anos já de existência e que estão agora a ser melhoradas. Obviamente que a nossa estratégia, não é? É investir ou dar prioridade àquelas que são mais procuradas ou que são mais essenciais no sentido da sua generalidade. Por exemplo, os serviços do cartão de cidadão do portal, não é? Têm uma atenção diferente e mais cuidada. Obviamente que há muito trabalho para fazer, sobretudo na tal rejuvenação, ou na melhoria dessas aplicações, ou na sua substituição por outras mais robustas e mais acessíveis. Na componente de informação, na componente informativa, temos um trabalho também contínuo, que eu acho que com algum sucesso na parte da clarificação dos conteúdos e da informação, não é? A questão da linguagem simples ou clara também passa muitas vezes também por perceber que há pessoas com níveis até, com necessidades cognitivas até diferentes, não é? E isso também faz parte da nossa abordagem de simplificação de conteúdos. E pronto, e usamos, sempre que conseguimos também, usamos analytics e dados para perceber de facto, como eu dizia há bocado, é um portal tão grande, nós às vezes temos que nos focar também em fluxos, se calhar, não é? Perceber no Analytics onde é que estão os pontos, se calhar, de mais interação ou de dor até dos próprios utilizadores e perceber, de facto, onde é que podemos intervir de forma a otimizar os nossos recursos. E também, pronto, para nos dar também aqui algum otimismo, a AMA também tem feito um trabalho muito importante, ainda no nível estratégico, mas que vai passar ou já está a passar para a componente prática, de construir, por exemplo, guias e referenciais de building blocks. A AMA lançou um projeto que é o Mosaico, que é um site que tem muita informação sobre boas práticas, sobre como lançar os melhores serviços digitais, combina as melhores práticas. Isto tem lá, obviamente, uma componente muito forte de acessibilidade e também está a declinar muitas dessas boas práticas num design system, que será a base de um novo portal e de um novo paradigma de disponibilização de serviços, onde também queremos e estamos a trabalhar para isso, a acessibilidade tenha de facto um lugar dianteiro e que esteja também envolvida, tanto como base desta construção de serviços, mas como também no acompanhamento e ter pessoas lá com essas competências a acompanhar e a garantir que de facto são desenvolvidos com as melhores práticas e para ter o seu valor sempre que possível, sempre que é aplicável e cumprir as melhores práticas. Tenho aqui obrigada, Andréa, tenho aqui uma pergunta no chat para o Jorge, que é, e é do Mário Martins, fará sentido ter um site com conteúdos acessíveis que não o site principal, isto é, ter um site bonito para quem não tem problemas visuais e um site verdadeiramente acessível, sem aspecto, para quem tem problemas visuais? Isto porque tecnologicamente esta abordagem é muito mais simples e o resultado é muito melhor. A resposta é claramente não. Isso é uma prática que inclusivamente já foi posta em prática no passado. Já houve quem tentasse construir um site que se diz totalmente acessível com todas as regras e provou-se que ele violava tantas as regras como o outro site dito normal, não é? Por outro lado, é uma negação daquilo que nós preconizamos, que é o desenho universal. E neste caso é ter uma solução que serve todos os utilizadores, não é? Ou pelo menos a maioria ou uma grande maioria de utilizadores. Esse é o nosso, parece utópico, mas esse é o princípio. Portanto, nós quando introduzimos requisitos de acessibilidade no conteúdo digital, estamos precisamente a responder a isso. Estamos a permitir que o conteúdo se transforme de acordo com as necessidades dos utilizadores. E por vezes desconhecemos por completo quais são essas reais necessidades dos utilizadores. Há tanta diversidade que nós teríamos que construir 20 ou 30 plataformas diferentes para responder, como diz o nosso participante, de uma forma plena às necessidades de cada um. Não é claramente esse o caminho.
Obrigada, Jorge. Aqui também havia aqui um participante que falava na questão da mudança da legislação da acessibilidade também para o setor privado, e esse tema eu também iria colocar aqui ao Raul, porque temos estado a falar muito aqui, e é o tema do webinar, na acessibilidade digital nos serviços públicos, mas este tema também no setor privado torna-se relevante, até pelo universo que abrange. E uma das medidas do Plano de Ação para a Transição Digital é precisamente a certificação de maturidade digital das empresas, que eu acho que é uma medida ainda não muito conhecida do público em geral, mas que uma das 4 componentes que são certificadas é precisamente a acessibilidade. E pedi então para o Raul falar um bocadinho dessa medida e do porquê também da acessibilidade ser uma das componentes certificada. Pois bem, Margarida, obrigado por essa pergunta, realmente é pertinente. O facto é que nós, quando mudamos para este espaço digital, de alguma maneira não há mudança sem risco, não é? E, portanto, o que nós sabemos é que temos que dar garantias aos consumidores de confiança, não é? Portanto, a ideia de criar um selo de maturidade digital para as empresas, que também pode ser usado na administração pública, mas essencialmente foi pensado nas empresas, é, na realidade, em 4 dimensões muito específicas, conseguir dar condições às empresas que têm ofertas digitais de mostrarem que pensaram e que de alguma maneira pensaram na qualidade no que diz respeito à acessibilidade, à cibersegurança, à sustentabilidade e à proteção de dados. E, portanto, são 4 áreas de certificações diferentes e, portanto, tem 4 parceiros. A AMA, com o seu conhecimento que tem da área da acessibilidade, deu-nos aqui a oportunidade de pegarmos no selo que já tem para a administração pública e levá-lo às empresas, à parte privada, integrando este selo, na realidade, com os mesmos requisitos naquilo que é o sistema de português de qualidade, porque vamos ver, a AMA pode dar este referencial para todos os outros organismos da administração pública, mas não pode, de alguma maneira, ter o duplo papel de ser um referencial produtor de um normativo, ao mesmo tempo que vai certificar empresas. Pode fazê-lo na administração pública, mas no mundo privado isso não é assim tão fácil, não é? E, portanto, a ideia foi trazer este selo para dentro daquilo que é o sistema português de qualidade, juntamente com outros normativos de cibersegurança, como eu disse, os outros 4, para criarmos uma noção de maturidade digital. E, portanto, este selo entrou como normativo no Instituto Português de Qualidade, que produz um conjunto de requisitos, são entregues ao Instituto Português de Acreditação, que define os seus próprios requisitos para acreditar empresas que vão certificar nestes normativos, como se podiam certificar numa ISO 9001 ou no 27001, o que seja, as empresas privadas. Portanto, as empresas privadas têm neste momento um meio de conseguir, inclusive através de uma medida PRR, portanto tem aqui um incentivo por trás, uma certificação em acessibilidade ou em cibersegurança ou em sustentabilidade ou em proteção de dados. E o objetivo final é, na realidade, quando tiverem estes 4 selos, tem uma certificação em maturidade digital, tem um 5º selo, que é um selo de maturidade digital. Os níveis são precisamente os mesmos que o Jorge há bocado apresentou, bronze, prata e ouro. Para os outros selos todos também baseamos o mesmo tipo de nível, e para o selo final, que é o 5º selo de maturidade digital, ter também estes 3 níveis. E, portanto, aquilo que queremos é que as empresas procurem este tipo de certificação para elas mostrarem ao mercado que se preocuparam e que se puseram à prova em 4 matérias diferentes, sendo uma delas a acessibilidade, para dar este nível de confiança ao mercado, que realmente aquilo que são as suas ofertas digitais são ofertas confiáveis, não só por aquilo que estão a prestar, mas pelo todo o ambiente digital onde elas, de alguma maneira, se consomem. Portanto, é isso que se pretende. Obrigada, Raul. Hugo, creio que já ultrapassámos aqui o nosso tempo. Sim, já ultrapassámos. Já ultrapassámos um bocadinho. Em 10 minutos? 10 minutos, também não foi assim tão crítico. Pronto, portanto, eu sugeria então que fechássemos, agradecer mais uma vez a presença dos nossos oradores, obrigado por partilharem a vossa experiência connosco, obrigado a todos que estiveram também a assistir, claramente há interesse e se calhar vamos fazer mais sessões destas,
se calhar também com mais tempo. Obrigado a todos e conforme eu acho que já respondemos aqui no site, esta apresentação vai ser partilhada no site da LBC. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.